aqui na tela o QR Code para vocês acessarem o formulário e participarem. Se inscrever Tem muitos brindes, então com certeza alguém vai sair vencedor daqui, né, Dani? Tem que sair. Tem que sair, né? Tem que sair, gente. Tem que distribuir. E a galera do online também pode participar, certeza, tanto do sorteio dos patrocinadores quanto do sorteio do Instagram. E tem mais surpresa, né? Que a gente só vai contar depois. Logo depois do almoço. Daqui a pouco o pessoal coloca o formulário, certo? Certo. Sim. Depois eles botam o formulário aqui do sorteio dos patrocinadores. E agora a gente tem mais palestra. Tem. Temos mais palestra. Rico aí. A gente agora vai receber ela, contadora, CEO da Nuconte, fundadora do movimento Contabilidade Sem Chatice, com a palestra Lições para o Sucesso, tudo que você precisa saber para implantar a contabilidade consultiva. Com vocês, Fernanda Rocha. Uma salva de palmas, galera. É isso aí. Bem-vinda, Fernanda. Seja bem-vinda. Mais uma vez aí. Aqui. Fica à vontade. Bem? Beleza? Nada. O passador está ali do lado. Olá, pessoal. Boa tarde. Quer dizer, bom dia, tudo bem? Antes de começar, eu queria só dizer que eu estou muito feliz com essa palestra hoje, porque é a minha primeira palestra grávida que eu estou dando. Obrigada. E por causa disso também, né, por causa que eu estou grávida, eu estou muito sem fôlego. Então, vocês vão ver, eu ofegante pra caramba aqui falando, tipo agora. Então, tá tranquilo, faz parte do processo. Então, tá tudo bem comigo, mas eu vou ficar ofegante durante alguns momentos. Bom, eu vou falar... Eu troquei o nome da palestra, que eu ia falar sobre lições para o sucesso, mas ontem eu mudei a palestra inteirinha. Tá toda diferente do que eu tinha proposto. Que eu vou falar sobre as novidades da contabilidade consultiva para 2025. Então, o conteúdo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é inédito. É a primeira vez que eu vou mostrar as coisas que vocês vão ver aqui hoje. E aí eu ia mostrar uma coisa assim, super, super exclusiva só para vocês. E eu lembrei que tem um online. E aí o pessoal do online vai ver também e vai ficar na internet, uma coisa que eu não podia mostrar, mas já está aqui, eu vou mostrar e paciência. Meu sócio vai ficar muito bravo comigo, mas eu vou mostrar assim mesmo. Eu quero mostrar para vocês realmente as grandes evoluções que a gente teve dessa metodologia, que já tem 10 anos de existência. Então, para quem não sabe, eu vou contar aqui brevemente a história, né? A contabilidade consultiva foi uma metodologia implantada por mim no meu escritório em 2015, né? Então, eu tinha um escritório de contabilidade e eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande naquela ocasião, porque eu estava perdendo muito cliente. A gente estava passando por uma crise, atravessando uma crise financeira naquela época. E eu sou de Minas, né? Eu sou mineira. E a gente tinha muitos clientes que eram transportadoras de minério, né? Então, eram de caminhões fora de estrada. E essa crise ela pegou muito as mineradoras de Minas. E aí, essas transportadoras começaram a perder muitos contratos, né? E, com isso, eu fui perdendo esses clientes, seja diminuindo os honorários, seja eles quebrando mesmo, aconteceu, seja eles pedindo para sair, para ir para outra contabilidade. Então, eu perdi muito faturamento naquela ocasião. E aí, para não fechar as portas, eu precisei, assim, tirar leite de pedra, né? Tentar imaginar uma forma que eu pudesse renovar esse conceito da contabilidade para os meus clientes que permaneceram ali, para não perder mais. E aí, né, assim, com muita dificuldade, assim, eu consegui imaginar uma forma de reter esses clientes, fazendo entregas para eles que tinham um significado maior para eles, num momento de crise, onde eu transformei aquelas entregas normais de guia e folha em relatórios, em informações mais gerenciais. E isso deu muito certo, porque eu ia até o cliente, apresentava para eles um painel interativo com indicadores, com informações sobre a empresa dele, customizada de acordo com a necessidade da empresa deles. Tinha informações de folha, tinha informações tributárias, e isso foi ajudando eles a terem mais conhecimento para a tomada de decisão. Eu consegui
indicações por meio dessas entregas, porque os clientes foram ficando mais satisfeitos comigo. Além disso, mais adimplentes e também mais fiéis, né? Então, através dessas entregas melhoradas, eu consegui ressignificar mesmo a forma com que os meus clientes me enxergavam. E isso deu muito, muito certo para mim. E eu decidi replicar. Na época, a Contabilizei, ela ainda estava surgindo, mas ela surgiu muito forte no mercado. E aí surgiu toda aquela conversa de que a contabilidade ia acabar, aquele negócio todo. Então, o mercado contábil estava muito tenso, assim. E aí eu criei esse movimento chamado Contabilidade Sem Chatice, onde eu comecei a compartilhar, eu gravava vídeos no YouTube mesmo, falando assim, gente, hoje aconteceu isso, um cliente meu pediu para sair. Então, assim, eu compartilhava as minhas experiências, boas e ruins, os meus fracassos e os meus ganhos, né? E compartilhando essa experiência que eu tive, né, em fazer entregas melhores para os meus clientes e isso dando certo para mim, começou a atrair a atenção de alguns contadores que começaram a usar essa solução que eu tinha criado lá na época, que basicamente era uma planilha de Excel, que depois virou um pequeno programinha, né, que pegava dados contábeis e transformava nesses dashboards. E isso, mais tarde, veio a ser a NuConte, que é o que eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês hoje. Bem, eu queria, antes de mais nada, atualizar vocês em relação ao conceito do que é a contabilidade consultiva. Então, esse slide ele traz o que é de mais atual nesse conceito. Muitos de vocês conhecem esse termo. Muitos de vocês já, inclusive, até adotam esse nome na própria razão social do escritório. Mas, como já é uma metodologia de 10 anos de criação, né, a gente vai estudando ela todos os dias, dia e noite sem parar, e a gente vai percebendo que algumas coisas vão mudando e alguns conceitos precisam ser adaptados para a realidade que a gente vive hoje. Então, essa é a melhor definição que a gente tem hoje sobre contabilidade consultiva. Ela é a transformação de todas as entregas do escritório contábil. E essa informação é muito importante, todas as entregas, em relatórios consultivos gerenciais para a tomada de decisão. E essas esses dois conjuntos destacados aqui, né, todas as entregas transformadas em relatórios consultivos, é o que eu queria destacar, é o que eu queria dizer, o quão importante é essa definição. Primeiro que, quando eu falei para vocês o que eu fazia no meu escritório, né, era pegar informações basicamente que vinha do balancete contábil, né, e transformar em um painel gerencial para entregar para os meus clientes. E eu fazia isso por meio de apresentação de resultados. Eu marcava uma reunião com eles, ia lá entregar, né, e apresentar aquilo para eles. A gente percebeu, ao longo do tempo, que essas informações, para ser considerada uma contabilidade consultiva, elas não necessariamente tinham que ser contábeis. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje o porquê disso. Então, a gente foi aprendendo que não é só dados contábeis que são informações essenciais para a tomada de decisão. Para as pequenas empresas, principalmente as menorzinhas, as tributadas pelo lucro presumido e principalmente as tributadas pelo Simples Nacional, a gente foi entendendo que dados mais simples são melhores para serem compreendidos por essas empresas. Então, hoje, o objetivo da contabilidade consultiva é realmente pegar tudo que sai do seu escritório para o seu cliente final e transformar isso em relatórios gerenciais para a tomada de decisão. Em informações consultivas, para que seu cliente possa valorizar mais cada entrega que sai do seu escritório. E aí, uma outra grande definição que a gente teve e evolução que a gente teve em relação a essas entregas é que se antes a gente falava de dashboard, que é o que vocês já devem ter visto, vocês devem já ter visto alguma coisa da NuConte, ou de outras empresas, né, que trazem muito esse conceito de dashboard, a gente foi entendendo que isso daqui também é algo que tem pouca adesão das empresas. Por quê? Isso você precisa apresentar para o seu cliente. Não é algo que ele vai pegar um login e senha e vai tranquilamente acessar e conseguir compreender por si só a informação.
Então, aqui o dashboard ele é muito bonito, muito visual para uma apresentação de resultados, mas isso toma seu tempo. Então, você fazer essa apresentação para 2, 3 clientes da carteira é muito bom. Agora, quando a gente fala de fazer entregas para um volume grande, de 40, 50, 100 clientes da carteira, não há que se falar em dashboards, porque eles vão demandar tempo de apresentação. O seu cliente sozinho não vai entender. Né? Fora que, para ele poder acessar isso por conta própria, ele vai precisar de um login e senha, e a gente sabe que isso é uma grande trava para a grande maioria dos clientes de vocês, que quando fala que tem que acessar, né, um software, enfim, uma plataforma com login e senha, ele já coloca resistência. Então, a gente foi entendendo que a melhor entrega que poderia acontecer deveria ser aquela que chega na mão do cliente, igual o guia e folha. E que, por que não, essas informações poderiam vir acompanhadas, né? Então, quando é enviado a guia e folha, por que não os relatórios consultivos pudessem vir juntamente com essa informação de fácil acesso para o seu cliente, para que o seu cliente pudesse, de fato, conseguir acessar de forma rápida, simples, sem a necessidade de uma apresentação prévia de resultados. E com o passar do tempo, a gente foi evoluindo o dashboard. Então, a Nuconte hoje, ela transformou um dashboard em um relatório mobile first, né? Então, ele tem esse conceito de ser entregue via WhatsApp, em massa, para todos os seus clientes, de uma forma que a gente consegue atrair a atenção do cliente com algumas questões aqui. E era isso que eu não podia mostrar, mas enfim, mas eu vou mostrar para vocês. Bem, deixa eu voltar aqui para começar do começo. A primeira coisa que a gente tem aqui é o benchmarking. O seu cliente consegue ter informação para saber qual é o ranking que ele está. Todo mundo assina Spotify aqui? Quem assina Spotify, levanta a mão. Quem já viu a retrospectiva da Spotify, levanta a mão. Beleza, aí lá fala o seguinte, você está entre os 16% maiores ouvintes do estilo tal. A Nuconte trouxe a mesma inspiração no Spotify. Trouxe o mesmo tipo de benchmarking. Vai trazer para o seu cliente a informação de que o quanto ele está se posicionando em relação ao mercado. E esse mercado, ele pode ser o mercado dele especificamente, do comércio, está escrito aqui comércio, mas ele pode selecionar quaisquer empresas, isso aqui tudo é mudado. Então, ele pode selecionar todas as regiões, ou só a região sul, ou só o estado de Minas Gerais, que seja. Então, a gente tem essas possibilidades, né, dele conseguir se comparar com o outro. E isso traz um conceito, uma gamificação muito grande, para o seu cliente saber, assim, pô, mas e aí? Então, eu estou performando melhor ou pior? Está bom ou está ruim? E aí, o mês que vem, será que eu vou estar um pouquinho melhor? Será que eu vou ter subido no ranking? Então, isso vai atraindo mais a atenção dele, vai dando a ele esse gostinho de, nossa, eu quero saber, eu quero mais, sabe? Eu quero saber se eu estou melhorando, se eu estou piorando. E a gente também trouxe a comparação dele com ele mesmo, que são essas informações aqui de performance. Então, aqui, olha, tá? Não sei se dá para vocês enxergarem muito bem, mas está escrito aqui, ó, 16 indicadores que tem esse relatório, e eles performam de forma boa, estável ou ruim, ou então sem referência. É igual um exame de sangue. Quando vocês fazem exame de sangue, vem lá o seu resultado e fala qual que é o valor de referência, se você está acima ou abaixo. Aqui traz a mesma informação. Então, o que é bom, vai dizer, está performando acima da referência, do valor de referência. Então, parabéns, seus indicadores estão indo bem nessas categorias aqui. Quando a gente está falando de performance ruim, ele vai estar performando acima ou abaixo do valor de referência, e depende da polaridade do indicador. Mas o fato é que a gente vai ter sempre essa comparação para o cliente saber se ele está indo bem ou se ele está indo mal. Assim como também os indicadores, o cliente ele tem essa experiência, né, de ver os indicadores como se fosse um feed do Instagram, onde ele pode comentar sobre esse indicador, onde ele pode receber comentários do escritório de contabilidade, e ele pode dar like ou dislike, ele pode ter gostado ou não daquele indicador.
E aí, na medida em que seu cliente vai interagindo com esses relatórios, que são, de fato, bem mais interativos, você consegue realmente enxergar o quanto, qual que são as necessidades, quais são as dores, quais são as intenções dos seus clientes em relação aos resultados da empresa dele. Então, a gente consegue, né, ter os comentários aqui, o like, o dislike, ele pode, inclusive, falar, olha, eu gostei, mas tenho dúvida, eu gostei, mas quero marcar uma reunião. Então, o seu cliente vai interagindo com você e você interage de volta, entendendo as dores, as necessidades deles. Muito legal, né? Então, essa daqui é a grande evolução que a gente tem em relação às entregas consultivas como forma de fazer com que uma simples guia do Simples Nacional, um simples PGDAS, se transforme em um relatório de alto valor agregado para o seu cliente, em que um E-Social, que normalmente é só mais uma obrigação acessória que é entregue para o fisco, ele vire um relatório de alto valor agregado, com informações de turnover, de performance tributária, performance de folha para os seus clientes e para todos eles, né? E assim, a gente tem esse conceito, né, de transformar, de fato, as entregas da contabilidade em informações consultivas, em informações que que realmente geram valor para as empresas, porque o propósito da Nuconte, de fato, é transformar os contadores, ou resgatar, na verdade, nos contadores, essa essência de cientista da riqueza que é. Então, a gente acredita realmente que quanto mais informações, mais acessíveis a gente consegue fornecer, prover para as empresas, mais a gente consegue construir um país mais próspero. E eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês hoje, que é o vídeo do Antônio Lopes de Sá, imagino que vocês conheçam. Minha voz está tão trêmula, gente, eu estou ficando com raiva da minha voz, mas enfim. Deixa eu beber uma água aqui, gente, dá licença. Vou beber uma aguinha rapidinho aqui. Bom, e eu acredito que esse vídeo ele vai explicar bem melhor do que eu vou explicar aqui qual que é o grande papel que o contador exerce, né, sobre a sociedade, sobre as empresas que ele cuida. A gente acredita muito que o contador é o médico das empresas, por isso que os nossos relatórios, eles normalmente se baseiam até em exames de sangue, né? Então, eu queria apresentar para vocês e deixar que o Lopes de Sá explique, né, qual que é a grande essência da contabilidade. Nós podemos, através das informações que obtemos, imaginar qual vai ser o progresso de uma empresa, o que ela tem de errado e o que deve ser consertado. E esta imaginação, esta imagem, advém de raciocínios lógicos, organizados através de um método, como é exatamente o atributo das ciências. Existe um profissional da prosperidade. O profissional da prosperidade é aquele que professa a ciência da riqueza da célula social. Faz emprego sem empresa próspera. Não se faz progresso de nação sem empresa próspera. Não se faz auxílio às massas desprotegidas sem empresas prósperas. A solução só está na empresa próspera. E o papel do contador é observar o que acontece, anotar o que acontece, arrumar o que acontece, evidenciar o que acontece e depois dizer, está acontecendo isto ou aquilo. Ou seja, a explicação dos fatos, a interpretação
interpretação dos acontecimentos compete exatamente ao orador. Conecte-se ao seu verdadeiro papel. Conecte-se às suas origens. Bem, então, para despertar, né, esse cientista da riqueza que existe dentro de cada contador e que a gente acredita que só há prosperidade nacional se houver a prosperidade da empresa, é que a Nuconte existe para isso mesmo, né? E Nuconte nada mais é do que a tangibilização desse conceito da contabilidade consultiva, né? Tanto é que a gente se denomina como a plataforma da contabilidade consultiva. Então, eu queria mostrar para vocês 3 lições, 3 regras aqui que vão ajudar muito vocês a implantarem a contabilidade consultiva para 2025. São conceitos totalmente renovados, atualizados, por isso eu disse que todo esse material que eu trouxe hoje ele é completamente inédito, mas não é no sentido de ser nunca aplicado antes, é com base no que a gente vem observado nesses últimos 10 anos, que a gente respira 24 horas por dia a contabilidade consultiva. Então, eu vou mostrar com base em evidências, né, que a gente tem, seja de acordo com a nossa base, seja de acordo com muitas conversas com muitos contadores do Brasil inteiro. Então, essas são as lições mais importantes que a gente tem para conseguir alcançar essa implantação plena para 2025 dessa metodologia que é a contabilidade consultiva. A primeira delas, a gente aprendeu que o volume dessas entregas é mais importante do que uma seleção específica para clientes específicos. Como assim, Fernanda? Significa que a contabilidade consultiva ela precisa ser para todos os clientes da carteira e não para uma minoria privilegiada. Ela precisa ser entendida como uma regra no seu escritório e não uma exceção. E a gente entendeu isso porque quanto maior é o número de entregas, quanto maior é o volume dessas entregas, maiores são as chances de retorno que vocês vão ter dos clientes de vocês. Então, antes, a gente tinha um conceito de que não, você vai escolher os seus melhores clientes para poder fazer essa implantação. E aí, esses clientes eles vão te dar o retorno. Mas, normalmente, você tinha ali 100, 120 clientes na carteira, você escolhia o quê? Os seus 5 melhores, 6 melhores. E nem sempre essa expectativa ela era atingida, porque você fazia essa entrega para 6, mas dos 6, 3 não deram muito valor. E os outros 3 gostaram no começo, mas também não deram sequência, sabe, a esse projeto. Então, a consequência disso é que o abandono era muito grande. A gente tinha muitos contadores totalmente engajados com a proposta da contabilidade consultiva, mas não conseguia aplicar isso na prática a longo prazo. Implantava, não tinha sucesso, logo abandonava. E a gente aprendeu que o retorno ele vinha dos menores clientes. A gente aprendeu que quando a gente passou a fazer entregas para clientes que antes não eram contemplados, como os casos de clientes do Simples Nacional, porque eles mal tinham contabilidade, mas quando a gente conseguiu introduzir eles nesse rol de entregas, eram eles os que davam mais retorno para os contadores. Então, a gente aprendeu que volume aqui é o rei. Quanto mais entregas, mais retorno você tem. E aí a gente foi aprendendo, né, que quanto mais padronizado é esse relatório, maiores são as chances de você compartilhar esses relatórios com a carteira inteira. Então, ao invés de você fazer um dashboard, né, super complexo, customizado, de acordo com a característica, de acordo com o fit do cliente, de acordo com a necessidade dele, de uma forma assim tão específica, a gente aprendeu que se você faz isso, você acaba limitando as suas entregas e pode ser que você vai ter um custo muito grande para gerar essa informação e não necessariamente o seu cliente vai corresponder do lado de lá.
Então, a gente entendeu que, se a gente padronizar, se a gente criar um relatório único, de acordo com as características de cada perfil de cliente, ou seja, a gente tem um relatório para a empresa do Simples, um relatório para lucro presumido, um relatório para lucro real. Se a gente conseguir, né, fazer essas entregas padronizadas, tendo o mínimo de esforço empregado, maximizando, né, o volume e a velocidade dessas entregas, a gente consegue aumentar as chances de retorno. Então, dentro da plataforma da Nuconte hoje, a gente criou o piloto automático, onde você consegue disparar, né, relatórios em massa para todos os clientes da sua carteira, de acordo, inclusive, com o tipo de tributação, com o tipo de especificidade que ele tiver. Então, a gente também aprendeu que, para que a gente possa maximizar o volume dessas entregas, a gente tem que simplificar esses dados. Eu não posso compartilhar com o cliente do Simples Nacional informações complexas de contabilidade, porque ele não vai entender o que é ROI, ROA, capital de giro, liquidez seca, liquidez imediata, leverage, necessidade de capital de giro. Quer dizer, são informações importantíssimas, super úteis para a tomada de decisão. Mas adianta eu compartilhar isso com o cliente? Não adianta. Com o Simples Nacional, o cara que está ali, que tem uma empresa de roupa, né, vende ali, comercializa roupa, fica ali com a barriga no balcão vendendo o dia inteiro, adianta eu compartilhar ROI com esse cliente? Não faz sentido. Então, eu tenho que compartilhar com ele informações mais simplificadas, né? Então, informações de faturamento, carga tributária, informações desse ranking dele em relação aos demais concorrentes, em relação aos demais segmentos, vai ter o suficiente para poder atrair a atenção dele, mas também não vai ser bobo o suficiente para que ele acesse aquilo e fale, legal, mas enfim, não me ajuda em nada. Então, nós temos esse cuidado, né, de criar relatórios que realmente contam uma história de como está a performance desses clientes e utilizando os indicadores corretos para que chame atenção, mas que também não seja complexo demais. E aqui, esse gráfico que eu trouxe também, ele traz uma informação interessante, que é sobre isso aqui é a base de dados da Nuconte, então esse gráfico ele é interno nosso. E aqui a gente tem as aberturas dos relatórios pelos clientes do escritório. Então, aqui é a taxa de abertura dos relatórios das empresas, né? Então, das mais de 100 mil empresas que a gente tem dentro da Nuconte hoje, aqui está como funciona a abertura desses relatórios, ok? O que desponta aqui, que, né, teve esse crescimento, inclusive exponencial aqui, a partir do mês de janeiro desse ano em diante, foram de relatórios fiscais. E aqui os de baixo são, vou dizer para vocês, esse daqui é o contábil, esse é o financeiro e esse aqui é o pessoal. O pessoal, vocês estão vendo que ele fica acima aqui o tempo inteiro e depois ele cai? Por quê? A gente percebeu que isso era um problema e, a partir do ano que vem, a gente vai ter o mesmo nível de automação de dados pessoais, da mesma forma que a gente tem de dados fiscais. O que contribuiu para isso aqui? Dados mais simples de serem gerados e mais simples de serem entendidos. Hoje, a gente tem 100% de automação nas informações fiscais. Então, o contador só precisa colocar o certificado digital dentro da plataforma e acabou. Não tem mais nada para fazer. Porque até o envio pode ser automatizado se ele quiser. Então, isso gera provoca um envio em massa de informações de dados fiscais e uma taxa de abertura muito maior se comparada com outras fontes de dados, né? E aí o pessoal, ele se performa muito acima, mas depois que o pessoal foi vendo, né, fiscal é bem mais fácil, né, de compartilhar, então acabou que o que a gente tinha de entregas de pessoal foi para fiscal. Só que isso aqui vai mudar, porque a gente vai ter integração 100% com o E-Social a partir de janeiro do ano que vem. Bem, então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que não necessariamente a contabilidade consultiva tem que ser
criada, feita a partir de dados contábeis. E a gente foi percebendo ao longo do tempo que dados fiscais dão mais retorno para os escritórios de contabilidade, seja pela facilidade de gerar esse dado, seja pela facilidade do cliente entender essa informação sem precisar de ter que fazer uma apresentação de resultados, sem ter que tomar esse tempo todo do contador para isso. Então, ele abre o relatório e já consegue ali mesmo entender como que está a performance da empresa dele. Só para ficar mais claro ainda o que eu falei, né? A gente tem aqui uma escala, né, de grau de esforço versus volume de entregas. Quanto mais simples for os dados, mais fácil a gente consegue automatizar essas entregas, minimizar o custo de geração delas, para maximizar esse volume, para que seja entregue para o maior número de clientes possível. E assim a gente conseguir ter mais retorno. E o fiscal é o mais simples, porque dados são totalmente automatizados e nós temos facilidade de entendimento por parte das empresas. O pessoal financeiro e contábil vão na sequência pelo grau de complexidade. O contábil está em último lugar aqui na escalada. Por quê? São dados complexos de serem gerados, nem toda a contabilidade está em dia, nem todo balancete corresponde à realidade, na maior parte do tempo não corresponde à realidade, os dados não refletem o real da empresa. Enfim, a gente tem muitos problemas aqui no dado, né, do dado contábil. Seja porque também o que acontece muito dentro do Conte a pessoa gera o dashboard contábil, ela gera o relatório, mas ela fica receosa de entregar para o cliente, porque às vezes tem um indicador que ela não sabe explicar, que ela tem que voltar, estudar, repetir, às vezes, algum entendimento de que já se perdeu ao longo do tempo. Então, a gente tem uma complexidade, inclusive, de estudo do contador para conseguir se preparar o suficiente para apresentar isso para o cliente, né? Então, o dado contábil, ele traz essas nuances mais complexas. Então, a gente, né, para poder democratizar essa entrega, a gente decidiu por priorizar dados mais simples, que assim eles conseguem ser mais bem gerados e mais bem compreendidos. E, por último, e não menos importante, isso vai até de acordo com o que o Rogério falou aqui mais cedo na apresentação dele, sobre marketing. Né? E, por incrível que pareça, isso que eu vou falar tem tudo a ver com marketing. Bem, muita gente, quando contrata no Conte, quando entra nesse negócio, né, de gerar dashboards e tal, não sei o quê, para tomada de decisão, já imagina assim, não, eu quero repassar o custo para o meu cliente. E muitas vezes isso não acontece porque o cliente não está disposto a pagar mais caro por isso. E isso gera uma frustração grande, porque o cliente ele parece não demonstrar muito interesse nisso. Ele pode até achar legal, mas ele não vai estar disposto a pagar mais caro. Então, a gente entendeu que o negócio não é cobrar do cliente no momento que a gente está fazendo essa entrega para ele. A gente entendeu que a gente precisa gerar valor primeiro. A gente precisa cantar a canção primeiro, para depois receber as palmas, e não o contrário. Então, da mesma forma que vocês hoje consomem conteúdo gratuito na internet, inclusive do Rogério, né, o Rogério veio aqui, provavelmente ele não cobrou nada para estar aqui. E ele gerou um conteúdo aqui para vocês. Por quê? Porque o interesse deles é vender para vocês. Mas, para isso, ele precisa gerar um conteúdo de qualidade. Os influencers todos do mercado fazem exatamente isso. Eles geram conteúdo gratuito, de qualidade, atrai sua atenção, até você se sentir preparado para entrar numa jornada de compra e comprar dele. Comprar um curso, a mentoria, virar sócio. Enfim, depende da proposta de cada influencer, né? A proposta da contabilidade consultiva aqui é exatamente essa. A gente gera conteúdo de graça, gratuito, só que não é para a internet, é para os seus clientes. Sabe por quê? Porque eles são, de fato, os melhores vendedores que a gente tem.
Se a gente tiver um cliente satisfeito, é um cliente que vai nos indicar, é um cliente que será adimplente, é um cliente que vai ser fiel. Então, esse é o maior e melhor benefício que a gente pode ter. Né? Quando a gente impacta de forma positiva o nosso cliente atual, a gente consegue ter retornos muito maiores e com custos, que é aquele CAC lá que o Rogério falou, né? O custo de aquisição do cliente muito menor. Por que vocês trabalham com indicação? Alguém aqui já investiu em marketing digital e não deu certo? Levanta a mão para mim, por favor. Ninguém aqui nem nunca investiu, né? Porque, gente, é complexo mesmo, sabe? Tem que ter tem que ter sangue de barata. Por quê? Porque, poxa, você está num oceano. Então, assim, a chance de você conseguir pescar uma empresa nesse oceano, ela existe. Mas, assim como você, tem vários outros pescadores, né, concorrendo pela mesma base ali, digamos. Agora, quando a gente recebe indicação, vocês sabem disso, é muito melhor, porque a gente tem uma chance muito maior de fechar esse contrato. Já é de indicação, então você já entra lá com uma vantagem competitiva muito, muito grande. Né? Às vezes, essa empresa pode estar até olhando com outras contabilidades, mas se você foi o indicado, poxa, é muito provável que essa empresa vai fechar com você. Então, a nossa proposta é você fazer isso aqui, ó. Você vai enviar conteúdo para o seu cliente por meio desses relatórios padronizados, com custo de envio muito baixo, porque os relatórios são padronizados. O cliente ele vai visualizar essa informação e, em determinado momento, o que vai acontecer? Ele vai pedir mais. Seja porque a informação padronizada ela é insuficiente para ele em algum momento, então você está enviando, por exemplo, faturamento, carga tributária e outros impostos, né, e outras coisas. Aí o cliente fala, poxa, legal isso aí que você está me mandando, mas eu gostaria, fulano, que você segregasse a receita para mim. Ao invés de você mandar só a receita geral, tem como separar em comércio e serviço, que é o que eu faço? E aí você fala para o cliente, poxa, sim, tem como eu diferenciar isso para você, desde que você me indique para 5 empresas. Então, passa aí para mim o contato. Abre aí sua agenda, você tem clientes, fornecedores dentro do seu networking, passa 5 contatos para mim, que eu vou gerar e enviar para você esses relatórios com todo prazer. Ou seja, a gente usa o relatório padronizado como moeda de troca. Quando o cliente pede a mais, você pede algo em troca. Eu fiz isso muito no meu escritório e foi assim que eu consegui crescer. Né? Eu não cobrava o meu cliente atual pelo envio dessa informação, mas eu pedia para ele me enviar, me passar a indicação sempre. Então, assim, está gostando das entregas? Estou. Quer continuar recebendo? Quero, então me indica. Está gostando das entregas? Estou. Então me paga todo dia 3 de cada mês. Pode ser? Pode. E aí eu consegui deles o que eu precisava, a adimplência, fidelidade, indicação, por meio de conteúdos gerados para eles próprios. Então, ao invés de focar a sua energia e esforço na internet, no marketing digital e tudo mais, não estou dizendo que vocês não têm que fazer isso, tá? E também não é uma coisa ou outra também não. Mas que a gente tem percebido, né, ao longo desses 10 anos, que quando a gente investe em relacionamento com o nosso cliente atual, a gente tem muito mais chances de termos contratos melhores fechados, da gente ter fidelidades, da gente ter aqueles indicadores que o Rogério mostrou na palestra anterior, de uma forma muito mais rentável para você, caso você realmente decida investir nesse relacionamento com o cliente. E uma forma de investir nesse relacionamento é fazendo entregas consultivas que geram valor para ele. E assim funciona o circuito de monetização, né? Você envia o relatório padrão, o cliente visualiza. Muitas vezes ele só vai ficar aqui na visualização, vai demorar para ele poder dar retorno, e está tudo bem, gente, faz parte. Por isso que o volume é importante. Quanto mais volume você entrega, maiores são as chances de retorno. Vamos supor, você entregou para 40 clientes. Desses 40, 30 responderam no mesmo
né, prontamente, 10 não. E está tudo bem, mês que vem, o que vai acontecer? Você vai continuar enviando para os 40, inclusive para esses 10 que não responderam. Porque pode ser que o tempo deles de retorno possa demorar um pouco mais, mas faz parte do processo. E aí você vai ficar um tempo nisso daqui, até o cliente pedir mais informações. Quando ele pedir, você vai dizer, sim, eu consigo te entregar isso, e aí sim você marca uma reunião com ele. Porque até então você não marcou, não. Você só entregou. E no momento que ele pedir uma coisa mais personalizada, customizada, aí você pode apresentar para ele uma reunião de resultados. E através dessa reunião aqui, desses relatórios e tudo mais, você pode cobrar por essa reunião, você pode, né, de fato, tentar monetizar esse relatório, mas eu particularmente não recomendo que você monetize essa reunião, esse serviço extra. Eu particularmente acho que você vai ter muito mais resultado se você pegar indicações, porque a chance de você fechar um contrato de R$2.000, R$3.000 com esse novo cliente é muito maior do que a chance de você conseguir cobrar R$2.000, R$3.000 desse cliente atual por essa informação aqui. Então, a minha dica é essa, é conseguir indicação. Ou peça algo em troca do tipo, às vezes o cliente é inadimplente, peça adimplência. Às vezes o cliente é aquele cliente que manda tudo desorganizado, atrasado, aí você pode pedir essa colaboração para ele. Né? Então, assim, olha, eu apresento essa informação desde que você sempre me entregue os documentos todo dia 25 de cada mês. Caso contrário, eu não consigo te entregar isso. E aí vocês vão ver um cliente todo fofo, entregando tudo bonitinho, de acordo com os interesses de vocês. Beleza? Bem, então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. A gente tem essas 3 lições aqui, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, os resultados que a gente foi acompanhando e a metodologia que a gente foi aperfeiçoando e melhorando ao longo do tempo, né? Então, nós temos aí, então, o primeiro, que traz informação sobre a importância de você compartilhar para todos os clientes da carteira e não para uma minoria. O segundo, sobre a importância da gente simplificar essas entregas por meio de dados mais fáceis de serem gerados e também mais fáceis de serem entendidos. E a última, sobre você compartilhar como se fosse um conteúdo gratuito que você consome na internet. E depois, no segundo momento, quando o cliente pedir mais informações, aí sim você pode cobrar algo em troca. Beleza? Bom, esse conteúdo, né, que eu dei aqui para vocês hoje, ele está muito mais bem elaborado, especificado, dentro de um e-book, um conteúdo que a gente criou juntamente em parceria com a Contimatic, que é esse conteúdo aqui. É um e-book bem completo que traz informações sobre como você vai aplicar na prática a contabilidade consultiva. Então, vocês podem escanear aí o QR Code e vocês vão conseguir baixar gratuitamente esse conteúdo que nós fizemos em parceria com eles. É um conteúdo muito complexo, assim, muito complexo não, muito completo, mas também muito simples, porque traz o passo a passo, tudo que vocês vão ver aqui nesse conteúdo é o passo a passo, parte do que eu falei aqui, mas muito mais de como vocês vão ter sucesso nessa aplicação da contabilidade consultiva. Beleza? E aí, gente, queria convidar vocês também para conhecerem o stand da Nuconte. A gente está com promoções especiais lá, exclusivas para quem está aqui no evento hoje, né? A gente vai fazer o sorteio de um kit lá também, um kit muito legal, que a gente entrega só para quem é cliente embaixador da Nuconte. Então, não deixem de visitar. E, né, se vocês tiverem oportunidade para fechar o contrato agora, vocês vão ser os primeiros clientes a utilizarem esse relatório que eu acabei de mostrar aqui. Ele ainda não está no ar, mas ele vai estar no ar a partir do ano que vem. E vocês são, de fato, os primeiros a verem isso. Então, obrigada, espero que vocês tenham gostado. E espero vocês também lá no stand da Nuconte, beleza? Um abraço, gente. Valeu. Palmas para Fernanda. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, Fê. Palestra maravilhosa. Bora para as perguntas? Quem tem pergunta para Fernanda? Vamos lá. De novo, gente, oportunidade Sem timidez, única. hein? Oportunidade única de fazer perguntas direto para Fernanda e falar sobre dados. O que ela apresentou aqui é extremamente importante.
Gestão de dados com propósito. E se você não está pensando em dados, você não está trabalhando na tendência do mercado, tá? Todo o mercado trabalha em cima de dados. Todo o mercado usa dados para fazer entrega de valor para os seus clientes, tá? Nós da Contimatic fazemos isso, o pessoal da Nuconte faz isso. E se você não está fazendo isso, você está perdendo tempo. Beleza? Primeira pergunta aqui. De novo, o seu nome, pro pessoal saber de onde você vem também. Tudo bem, gente? Bom dia de novo. Guilherme, tenho 20 anos, prazer. No nosso escritório, nosso tipo de cliente lá, não exige tanto essa questão de dados muito apurados. O próprio cliente, às vezes, realmente não se importa. Porque a gente conversa direto só com a diretora olha e fala, não, tá bom, o dinheiro não sumiu. Então, tá ótimo. Como é que eu entrego um serviço melhor? Como é que eu trago esse valuation para um cliente que realmente, às vezes, não está precisando, entre aspas? Antes de surgir o WhatsApp, qual que era o aplicativo que você usava no seu celular para conversar com as pessoas? Só o WhatsApp mesmo. Não tem, porque não tinha, né? Não tinha. Assim, então você nem sabia que você precisava do WhatsApp até o WhatsApp surgir, né? Então, assim, o relatório consultivo, ele mais ou menos tem esse conceito, sabe? É porque essa conversa ela nunca aconteceu com o seu cliente. Talvez possa ter acontecido por outras formas, às vezes mostrando uma planilha de Excel, às vezes tendo uma conversa utilizando uma abordagem que não é talvez a mais adequada para poder atrair a atenção do cliente. Quando a gente entrega para ele uma proposta como esse relatório, que vem, assim, que de fato ele é feito para cativar o interesse do empresário, a conversa ela vira outra, sabe? A gente consegue realmente iniciar uma nova jornada, sabe? Se até aqui a sua conversa com o seu cliente era sobre guia e folha e talvez alguma tentativa de ajudá-lo na gestão do negócio, né? E essa tentativa foi frustrada, a partir de agora o seu padrão de entregas é ouro. Mesmo que o cliente não tenha pedido, mesmo que o cliente não tenha solicitado, você vai entregar assim mesmo. Sabe por quê? Quando você entrega, o seu cliente... ele não pediu para isso, ele não pediu para você entregar esse negócio para ele, mas você vai entregar assim mesmo. Aí ele vai abrir aquilo e vai ver, tipo, poxa, que legal esse negócio aqui. Ele pode achar que aquilo não serve para nada, sabe? Ele pode ter essa impressão de que, pô, isso aqui eu não vou usar, mas legal que a contabilidade está me mandando, né? É uma coisa diferente, eu nunca recebi isso de nenhum outro lugar. Então, quando você passa a ter esse tipo de relação com o seu cliente, o que você desperta nele? Assim, uma visão de que você se preocupa com ele, de que ele está sendo cuidado, de que ele está sendo assistido, de que você se importa com ele e todo mundo quer se sentir assim, quer se sentir protegido, quer se sentir especial. Mesmo que ele ache que aquele relatório não tenha assim, uma importância prática, ele vai valorizar o ato de você estar mandando para ele, né? Até o momento em que ele perceber, e isso vai acontecer, talvez não agora, mas em algum momento ele vai perceber que aquilo deixou de ser só uma coisa bonitinha que você entrega para ser algo importante. É igual o WhatsApp, a gente, né, antes não usava, e hoje ele é essencial. O relatório é assim, ele começa com uma coisa bonitinha, tipo, nossa, que legal que a contabilidade manda isso para mim. É um diferencial, poxa, bacana, viu? Essa contabilidade é diferenciada. E aí você continua mandando, e ele continua recebendo, e uma hora ele começa a ver, poxa, até que isso aqui faz sentido, até que isso daqui me ajudou aqui a tomar tal decisão. Então é com o tempo, sabe? Não é uma coisa que você empurra a goela abaixo, mas é a consistência que vai fazer com que esse relacionamento se mantenha por meio de um novo olhar, de um olhar de gestão mesmo, que pode ser que ele ainda seja muito imaturo para interpretar isso logo de cara, mas com o tempo ele vai percebendo o quanto isso é importante. Mas uma coisa eu te falo, as primeiras entregas que você fizer, ele pode não mostrar o interesse em querer utilizar aquilo, mas o fato de você mandar assim mesmo significa que ele está sendo cuidado. Você está falando assim, eu vejo você,
Sabe, eu vejo você, eu estou vendo a sua empresa, eu estou cuidando dela. Mesmo que você não queira a sua saúde, né, a saúde da sua empresa, é responsabilidade minha. Então eu vou cuidar dela assim mesmo que você não queira. Mas uma hora você vai querer e uma hora você vai me agradecer, sabe? Então fica uma relação assim de médico cuidando do paciente mesmo, sabe? É um pouco de dados também sem significado, não ajuda em nada, né? E é uma questão de tempos e movimentos. Enquanto ela estava falando ali, eu estive pensando que, verdade, às vezes ele não está preparado para receber as informações, mas ainda assim você está enviando. E uma hora ele vai perceber o quão importante é. E vai falar assim, poxa, peraí. E eu entendi o que ela falou agora, realmente me ajuda. Então essa constância é fundamental. Fundamental. E acho que não só enviar, mas apresentar para ele também o que aquilo significa para o negócio. E questão de tempo, né, Fernanda? Porque às vezes ele está numa correria. A gente sabe que empresário, o cara tá empreendendo, não é trivial. Né? Não é trivial. Mas por isso inclusive, Daniel, que a gente até mudou essa forma de envio, que antes a gente priorizava o envio dos relatórios por e-mail. Só que aí o que a gente via? Que na prática o empresário não vê e-mail. Mas, gente, esse negócio de ninguém vê mais e-mail. Ninguém vê e-mail mais. E aí a gente passou a priorizar o WhatsApp. Então, por isso que o relatório, o protótipo é no celular, para que esse cliente possa ter acesso ali de uma forma rápida, simples, ágil, no celular mesmo dele, onde ele vai receber no WhatsApp, entendeu? Então, assim, eliminando quaisquer barreiras que vai impedir que ele tenha acesso rápido a esse conteúdo. Legal. E até um ponto aqui que ela trouxe envia no WhatsApp e fala assim, olha, aqui nesse relatório você vai enxergar isso, isso e isso. Você vai comparar isso com tal coisa. Repara na sua empresa, o histórico tal. Uma frase simples. Simples. E aí você vai indicar para ele o que olhar no relatório. Porque se só pegar um relatório completo, como ela trouxe, ou até um simples, e não indicar para ele o que ele está vendo, aquilo não vai ter significado nenhum. Então você acelera esse processo. E pode ser que mesmo você indicando, ele não olhe o relatório. Mas aquilo é de extrema importância, porque você gera essa conexão, essa relação que ela trouxe de caramba, ele está prestando atenção em mim. É uma entrega de valor. E pode ter certeza, o seu concorrente não está fazendo isso. Bom, mas vamos para a próxima pergunta. Fala o seu nome e de onde você vem, meu amigo. Bom dia, sou Cristiano. Nós temos uma consultoria de recursos humanos focados em escritório de contabilidade e a gente fica aqui na Barra Funda. Fernanda, eu queria passar um ponto aqui. A gente fez alguns projetos dentro do escritório de contabilidade que trabalham com a RebCaut. A RebCaut, ela também faz parte do serviço que você colocou aqui para a gente. E eu entendi que a grande dificuldade deles não é de ter a ferramenta, apesar de ter uma grande necessidade dos escritórios em demonstrar essas informações, se não tiver alguém por trás que tenha um conhecimento e passe isso para eles, não vai adiantar muito. O que você tem diferente deles que faz com que seja aguçado essa vontade deles entenderem as informações e gerar valor da sua ferramenta para os escritórios e para os clientes dos escritórios? Bom, eu não sei em relação ao concorrente, então, assim, de fato, eu não conheço tanto, mas então não vou falar o que a gente tem de diferencial em relação a eles, porque eu não conheço tanto, mas eu vou falar sobre o que a gente trabalha todos os dias para poder gerar esse encantamento. O nosso foco, até as cores que a gente escolhe na Nuconte, elas são para gerar impacto, né? Então, o objetivo é realmente, assim, provocar um baque, sabe? Quando o nosso objetivo é fazer o quê? A informação chegar até a empresa e o empresário falar, uau, nossa, que negócio legal isso aqui, sabe? Então, assim, a forma, a gente se importa muito com ela, o conteúdo, óbvio que é importante, mas a gente tem muito cuidado com a forma, o design da Nuconte, ele é quase que... Ele está entre, assim, né, se a gente colocar um ranking de top 3 coisas que a gente mais se importa, a primeira vai ser o design e o segundo é o conteúdo. Não porque o conteúdo
não tem relevância ou é menos importante, mas é porque o design, a gente sabe o quanto isso desperta a curiosidade e a atenção. Porque o objetivo do relatório é só esse, é chamar a atenção. E a conversa, ela se inicia depois do relatório. Então, quando o cliente ele demonstra, de fato, esse interesse, ele é fisgado, né? Como o relatório é uma isca que a gente fala para atrair atenção. Poxa, atraiu a atenção, agora entra o contador. Então, a NuConte ela nunca vai trabalhar sozinha, só com o relatório per si. Né? Vai ter o contador sempre ao lado, fazendo esse trabalho de orientação, exercendo o papel de cientista da riqueza que lhe compete. Então, a gente faz o exame dessa empresa de uma forma sensacional, estrondosa, assim, maravilhosa, para poder chamar a atenção, atrair o desejo, o interesse, a vontade, para que depois esse cliente se manifeste. E assim a gente consiga fechar esse ciclo, né, do cliente sendo muito bem orientado pela contabilidade e os relatórios gerando esse impacto visual muito forte nesses contatos mensais, né, de envio. Porque o que a gente pensa? Que esse conteúdo, né, esse relatório, ele vai ser utilizado a seu favor em várias partes. Porque esse empresário ele vai receber esse relatório e vai falar, poxa, que legal. Ô, fulano, vem cá, olha que legal que a contabilidade me manda. Então, assim, é um cartão de visita seus. Então, ele tem que ser muito bem feito, não pode ser um trem para os cocos, não, entendeu? tem que ser, sabe, tem que ser muito visual, muito impactante. Então, o nosso grande objetivo é realmente fazer algo que, né, assim, que até faz o cliente perder o fôlego. Então, o visual, a forma, ela é muito importante para nós. Legal, não dá pra ser uma sopa de letrinhas, né? Aquela coisa assim, porque eu não tô entendendo nada, que coisa feia. A gente tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá, seu nome, de onde você vem? Bom dia a todos, meu nome é Vitor, sou aqui de São Paulo mesmo, nosso escritório é aqui no bairro da Moca, ali próximo do Clube do Juventus, chamamos Lubama Contabilidade. E minha pergunta é a seguinte, eu sou um pouco ansioso e eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa automação que vai ter da NuConte com o E-Social, se ela é parecida ou ela é igual à automação que já existe hoje da NuConte com o CAC. Hoje nós somos clientes de vocês já utilizamos e vai ser muito bom pra gente se essa automação for muito parecida com a do ECAC. Não vai ser via certificado digital, tá? Então, o que difere é isso, porque hoje, para poder ter acesso aos dados do PGDAS, a gente conecta o certificado e as informações são importadas, né? Integralmente, mensalmente, de forma automatizada. Com o E-Social, vai ser um robô. Então, o robô, ele todos os meses vai entrar lá dentro do site do E-Social e vai buscar essas informações automaticamente nas datas pré-agendadas e isso todos os meses vai retornar para o NuConte na forma de dados atualizados, entendeu? Sem precisar fazer o upload de arquivo nenhum. Nada. Mais uma pergunta ali. Vamos lá, seu nome e de onde você vem. Bom dia, eu trabalho na contabilidade Contábil Ramos. O gráfico, o primeiro que você mostrou, da parte fiscal. Você viu que o seu gráfico, você mostrou para nós que o fiscal, onde você deve ter empreendido primeiro, foi no fiscal, que provavelmente seria a parte mais fácil, porque começa ali e aonde qualquer cliente vê, nota, entrou, saiu, recebeu, pagou. O cliente entende isso. Qualquer cliente, ele só vai nesse básico. Minhas notas. O que eu emiti, o que eu recebi e quais são meus tributos a ser pagos. Exato. É o básico para qualquer cliente que a gente sabe que funciona assim, sempre funcionou. Agora tem a tecnologia, o TI. Você tem o fiscal, o pessoal, o contábil e o TI também, que agora o TI está informado, que nós vamos fazer parte do TI. A contabilidade vai entrar na parte TI, que não tem como mais fazer. Eu estou querendo saber, você vai se especializar, como você mostrou, o fiscal. O pessoal também, você está entrando, querendo simplificar, ou já simplificou, porque eu não conheci o sistema de vocês. Estou sabendo, estou vendo agora. Vocês já começaram? Vocês já têm alguma
perspectiva, porque como eu trabalhei na área de contábil, eu não fui na contabilidade, eu entrei em outras áreas. Financeiro, pessoal, fiscal. Só que eu entendi o seguinte, para mim chegar no contábil, eu tenho que chegar no pessoal primeiro, no fiscal e no pessoal, para depois entrar no contábil, porque o contábil é o resumo disso tudo. Sim. E para mim entender o contábil, porque o pessoal que trabalha com contabilidade, ele terminou a contabilidade, eu quero trabalhar na contabilidade. Não, você vai trabalhar no pessoal. Não, eu sou do contábil, eu não sou do pessoal. Ué, por que você não quer trabalhar? Porque você pega, sabe como funciona o pessoal, sabe como funciona o fiscal, aí fica mais fácil para o contábil, para você absorver essas informações. E o que o pessoal não entende, o pessoal do contabilidade já entra e fala assim, não, eu quero trabalhar na contabilidade, eu não quero trabalhar no RH. Cara, mas todas as informações do contábil vêm do fiscal, do pessoal, de todas as áreas da sua empresa. E aí eu quero saber se você, cada área, você vai se especificar, vai se especializar e mostrar esse fecho só para essa área. Eu sou do departamento pessoal. Aí no conte só vai ficar no pessoal, vai ficar no fiscal. Se vocês vão ter tipo assim, não, a gente só vai fixar para vocês e mostrar para vocês como simplificar esse serviço. A gente tem todos os módulos, né? Fiscal, pessoal, financeiro e contábil. Em todos os módulos nós temos automações. Mas, de fato, hoje o fiscal é o que nós temos o maior nível de automação. Mas os demais nós temos integração. Então, vamos supor, financeiro, a gente integra com os 3 principais softwares financeiros. Contábil, a gente integra com alguns softwares contábeis. Inclusive, estou procurando integrar com a Contimatic, que até hoje, né, CEO, você está assistindo? A gente está querendo, sabe? Mas depende da Contimatic. Então, assim, a gente. Mentiu a indireta, né? Quer dizer, a direta, não foi nem indireta, foi direta. Ainda bem que ela citou CEO. É isso. Pega leve, Fernanda. Mas faz parte dessas informações que são básicas para você pegar um balanceante. É. O pessoal não pensa nisso. Inclusive, por isso que a gente foi descendo essa escadinha, que a gente começou com contábil, e foi ficando complexo demais por causa do nível de dificuldade e complexidade do dado, e aí a gente desceu para o financeiro, ainda estava complexo, fomos para o pessoal, ainda estava complexo, descemos para o fiscal, então a gente fez até a escadinha inversa. Mas o fato é que todo o nosso software, ele é feito para ser entregue, vou dar um exemplo aqui, empresas do Simples Nacional, a gente sugere que seja entregue dados do fiscal, são mais simples. Empresas do lucro presumido, a gente sugere dados do E-Social. Por quê? Porque empresas do lucro presumido já têm um nível de gestão, conhecimento um pouquinho melhor. Então, talvez dados do fiscal fica muito simplificado. Então, vamos entregar o E-Social para elas, porque fica melhor o entendimento. Às vezes, ela consegue, né, realmente ter uma visão melhor da folha, e de fato consegue. Lucro real, dados do contábil. Mas, assim, sempre o mais simples possível para ser compreendido por todos, né? E as empresas de BPO financeiro, aí a gente prioriza dados do financeiro. Ou seja, para cada tipo de cliente, a gente sugere um tipo de relatório diferente também. Entendeu? Então, a gente tem especialização em todos os setores. Beleza? Legal, muito bom. Gente, uma salva de palmas para Fernanda. É aí. Muito legal, Fernanda. Deixa eu te entregar também. Obrigada, gente. Valeu. Presente da Contimatic para você. Muito obrigado.